Nas colinas verdejantes da Escócia medieval, o vento gelado cortava o campo de batalha, e o cheiro de terra molhada se misturava ao som distante dos corvos. O clima imprevisível refletia a crescente tensão enquanto Alastair, um jovem nobre, subia sozinho a trilha em direção à montanha onde sua jornada começaria. Seu pai, líder de um clã decadente, ordenara que ele buscasse respostas nas antigas ruínas no topo, lugares onde murmúrios de poder ancestral ainda ecoavam entre as pedras. A missão era clara: encontrar o símbolo perdido do clã, uma relíquia esculpida em azevinho, prova de alianças esquecidas. Mas o caminho era traiçoeiro, marcado por névoas que engoliam trilhas e sombras que se moviam sem origem aparente. Ao atravessar um riacho gelado, ele ouviu passos atrás de si, mas, ao se virar, viu apenas a silhueta de um servo desaparecendo entre os carvalhos. A sensação de estar sendo observado persistiu, alimentando dúvidas sobre sua capacidade de liderança. Naquela noite, acendeu uma fogueira fraca e tentou decifrar os mapas desbotados que carregava. Foi então que Corna apareceu, um velho eremita de barba desgrenhada e olhos penetrantes que vivia há décadas nas cavernas próximas. Sem preâmbulos, o ancião sentou-se junto ao fogo e disse: "Para governar os outros, primeiro você precisa aprender a governar a si." Suas palavras carregavam o peso de experiências não compartilhadas. Durante 3 dias, ensinou Alastair a ler os padrões das estrelas, ouvir a linguagem do vento e interpretar os sinais deixados pelos ancestrais nas pedras. "A relíquia que você busca não é um objeto, mas um reflexo", afirmou, entregando-lhe um fragmento de espelho romano encontrado nas ruínas. "O que você vir nele determinará seu destino." A jornada rumo à montanha transformou-se em uma busca interna. Cada passo revelava camadas de incerteza sobre seu papel no mundo. No topo, não encontrou uma relíquia, mas um portal de pedra coberto de musgo e símbolos que pulsavam como veias sob a luz da lua. Ao tocá-lo, visões o assaltaram. A antiga Roma, jardins suspensos entre colunas quebradas, vozes sussurrando em latim arcaico. Despertou no chão do vale. O fragmento agora estava intacto, refletindo não seu rosto, mas um labirinto de árvores centenárias. Confuso, retornou ao clã, apenas para descobrir que meses haviam se passado em alguns dias. Seu pai, à beira da morte, revelou a última verdade. O verdadeiro símbolo do clã estava enterrado no jardim secreto romano, legado de uma aliança entre celtas e romanos antes das grandes guerras. A chave era o espelho que distorcia a realidade e revelava caminhos ocultos. Alastair partiu imediatamente, cruzando mares tempestuosos e cidades decadentes, guiado por sonhos do labirinto. Em Roma, entre ruínas esquecidas perto do Palatino, encontrou o jardim, uma selva controlada onde trepadeiras formavam paredes vivas e estátuas de deuses desconhecidos guardavam passagens. Visitantes que ali entravam relatavam ouvir passos e vozes, mas nenhum retornava com histórias coerentes. Com Evelina, uma arqueóloga cética que estudava os aquedutos próximos, e Lúcio, um jardineiro que conhecia os segredos das plantas venenosas, adentrou o labirinto. As paredes se rearranjavam a cada passo, e o espelho refletia versões alternadas de seus medos. Em uma clareira, encontraram um altar com inscrições idênticas às do portal escocês. Evelina as traduziu e compreendeu que falavam de um pacto entre 2 civilizações para conter uma força ancestral. Mas Lúcio desapareceu na névoa, deixando apenas sua ferradura de prata como aviso. Na terceira noite, o labirinto os levou a uma câmara subterrânea, onde raízes luminosas cresciam em padrões matemáticos perfeitos. No centro, uma árvore de ébano sustentava uma caixa de chumbo selada com o símbolo do clã. Dentro, não havia joias nem armas, mas um pergaminho descrevendo um pacto entre seu ancestral e um senador romano, selado com o sangue de ambos. O documento falava do Jardim da Memória, um lugar onde o tempo se dobrava para preservar conhecimentos proibidos. Quando Evelina leu em voz alta, ativou uma armadilha, as raízes se contraíram, e o teto começou a desabar. Correndo por túneis que se fechavam, Alastair usou o espelho para encontrar saídas que só existiam no reflexo, enquanto Evelina recitava encantamentos em latim para retardar o colapso. Ao emergirem nas ruínas do Palácio de Nero, viram Lúcio parado sob um arco quebrado, segurando uma lanterna que projetava sombras humanas nas paredes. "Vocês libertaram o que estava preso", disse antes de desaparecer novamente. Dias depois, ao deixar Roma, Alastair percebeu que o espelho agora mostrava apenas seu rosto, mas com uma cicatriz que não existia antes. Em suas anotações, Evelina registrou que o jardim era uma entidade viva,
alimentada por segredos, e que cada visitante contribuía com um fragmento de si para mantê-lo intacto. O clã nunca recuperou sua antiga glória, mas ele governou seguindo a filosofia de Corna, entendendo que o verdadeiro poder residia no que se escolhe esconder. O labirinto, dizem, ainda existe, esperando por quem ouse questionar o que há além do visível. A descida ao subsolo revelou mais do que pedras e raízes. O ar estava carregado de um perfume doce e enjoativo, como flores em decomposição, e as paredes do túnel pulsavam levemente, como se respirassem. Evelina, com sua lanterna trêmula, notou que as inscrições seguiam um padrão: 3 círculos entrelaçados, símbolo de uma antiga ordem romana dedicada a Cronos. Eles não estavam preservando o conhecimento, murmurou, limpando o pó de uma estrela. Estavam apenas adiando o inevitável. Alastair, no entanto, mal ouvia. O espelho em suas mãos vibrava, mostrando não o túnel, mas uma sala circular com 9 portas, cada uma marcada por um animal diferente. Quando tentou mostrar isso para Evelina, ela viu apenas a parede lisa à frente. A linha entre realidade e ilusão estava ficando tênue, e Lúcio, cuja ausência era sentida como um vazio palpável, deixou uma ferradura de prata como um enigma. Brilhava intensamente perto de certas paredes, indicando caminhos ocultos. Ao atravessar uma passagem estreita, deram de cara com um lago subterrâneo cujas águas negras refletiam constelações que não existiam no céu noturno. No centro, uma pequena ilha abrigava uma oliveira retorcida, seus galhos carregados de frutos dourados. Evelina avançou para colher um, mas Alastair a deteve. Esses não são frutos, disse, observando que cada um tinha a forma de um crânio humano em miniatura. Enquanto discutiam seu significado, vozes ecoaram pela câmara, sussurros em latim, gaélico e uma língua desconhecida, repetindo o mesmo verso: Tempus edax rerum, tu que a Roma cades, o tempo devora todas as coisas, e tu, ó Roma, desmoronas. Foi então que Lúcio reapareceu, emergindo das águas como se estas fossem apenas ar. Seus olhos estavam vidrados, e ele carregava um dos frutos dourados. Vocês não entendem, disse, sua voz ecoando como se viesse de longe. Este jardim não é um lugar. É um acordo. Cada vida que entra aqui alimenta a máquina que mantém o equilíbrio. Antes que pudessem perguntar algo, mordeu o fruto e seu corpo se dissolveu em partículas de luz, deixando para trás um fragmento de cerâmica com o símbolo do clã. A pressão no peito de Alastair aumentou. O espelho mostrava imagens fragmentadas. Seu pai agonizando na Escócia, Evelina escrevendo em um diário sob a luz de velas e Lúcio vivo e sorridente em um mercado romano do século III. Memórias ou possibilidades? Não sabia. Evelina, pragmática, pegou o fragmento e o comparou com os mapas de aquedutos que havia trazido. Os romanos não construíram este labirinto, concluiu. Eles apenas domesticaram algo muito mais antigo. Veja as proporções. Os túneis seguem ângulos impossíveis para a arquitetura clássica. Sua voz soava distante, como se parte dela já estivesse em outro lugar. Ao alcançarem uma escadaria em espiral, as paredes começaram a sangrar uma resina vermelha, e o cheiro de terra molhada se misturou ao de ferrugem. No topo, encontraram uma porta de bronze decorada com a mesma árvore de ébano do altar anterior. Desta vez, porém, os galhos se moveram, alcançando Alastair como se o reconhecessem. Ao tocar a porta, viu o jardim secreto em sua totalidade, uma rede infinita de caminhos conectando outras épocas, outras realidades. E no centro, uma figura encapuzada aguardava, segurando uma réplica exata do espelho. Você trouxe a chave, disse a voz, uma mistura de milhares de outras. Mas está pronto para pagar o preço? A figura moveu-se sem emitir som. A réplica do espelho em suas mãos tremia como se viva. Alastair sentiu o peso do fragmento no bolso, sua superfície agora quente. O preço é a verdade, ecoou a voz, como se viesse de dentro de sua própria cabeça. O jardim existe para equilibrar o que os homens escondem. Cada segredo alimenta suas raízes. Cada mentira torna-se uma folha. Evelina, atrás dele, respirava rápido, as mãos sujas de terra, agarradas ao diário. Não confie, sussurrou, mas suas palavras pareciam distantes, como se o ar entre eles tivesse se tornado denso. A figura estendeu o espelho, e Alastair viu nele não seu reflexo, mas o rosto de seu pai, pálido e frágil, sussurrando palavras que não conseguia ouvir. Seu clã selou um pacto com Roma, continuou a voz.
Ofereceram segredos em troca de poder, mas o pacto exigia um guardião. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Alastair sentiu o peso do tempo se acumular em seus ombros, como se cada passo dado desde a Escócia tivesse sido uma corda envolvendo seu destino. A figura encapuzada não se movia, mas sua presença era inescapável, como se fosse parte da própria estrutura do jardim. Olhou para Evelina, que parecia ter perdido a capacidade de falar, apenas respirando com dificuldade, os olhos fixos no espelho que tremulava na mão da figura. O pacto foi selado com sangue, continuou a voz, agora mais clara, como se viesse de dentro de Alastair mesmo. Mas o equilíbrio exige um preço. E você já pagou parte dele. O espelho refletiu algo que nunca havia visto, uma versão de si mesmo, mais velha, com as mãos marcadas por cicatrizes antigas e o olhar cheio de conhecimento que ainda não possuía. Enquanto o silêncio se estendia entre eles, o jardim pareceu respirar novamente. As raízes ao redor começaram a pulsar com uma luz âmbar, e o ar ficou denso, carregado de memórias que não eram suas. Ouviram vozes sussurrarem em línguas mortas, lembranças de homens que antes tinham estado ali, buscando respostas que não queriam ouvir. Lúcio, cuja desaparição ainda pesava, parecia estar presente em cada sombra, em cada eco. Você não pode voltar, disse a figura encapuzada, sua voz agora misturada com a de alguém que Alastair conhecia. O jardim não solta quem entra sem pagar o preço completo. O fragmento no bolso brilhava com uma luz fraca, como se estivesse consciente de sua presença. Era a única coisa que o mantinha conectado à realidade, ao mundo que deixará para trás. Com um movimento lento, levantou o espelho, que agora parecia pesar mais do que antes. A figura sorriu, embora não houvesse rosto para sorrir. A verdade é uma carga pesada, disse, mas é também a única forma de libertar-se. Nesse momento, entendeu, o verdadeiro símbolo do clã não estava nas ruínas, nem nas inscrições antigas, mas nele mesmo. Era a coragem de enfrentar o que estava escondido, de aceitar que alguns segredos não são para serem revelados, mas sim guardados. Com um suspiro profundo, fechou os olhos e, pela primeira vez, deixou o jardim fazer o que queria.